boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Vou dar um tempinho aqui ainda mais pro pessoal chegar aqui, tá bom, gente? A gente já começa já. Deixa eu só pôr o título aqui. Muito bem. Eita. Muito bem, olá, boa tarde. Vamos aproveitar esses pequenos momentos aqui na hora do almoço pra gente conversar um pouco sobre mães, né? Eu acho que na internet já deve estar cheio, né, gente? Vamos combinar sobre mães, mas sempre é bom fazer uma reflexão e ver por um ponto, uma perspectiva diferente sobre esse papel que ele é tão importante na nossa vida, não é verdade? Né? Então, eu reservei, né, esse período aqui, né, do almoço, né, depois, né, de um período de descanso pra gente falar de uma forma bem descontraída. Então não tô nem na minha mesa de atendimento, eu tô aqui na minha mesa de jantar pra gente conversar e ter uma conversa leve sobre mãe, né? Esse papel tão importante, né, na nossa vida, né, do feminino. Tem tantas coisas, né, o próprio papel de mãe mudou tanto, né, na nossa sociedade, e é importante a gente colocar luz nesse assunto e para ver o quanto ele interfere, né, no nosso desenvolvimento como pessoa, né, como um todo, né, mais até do que a gente imagina. Muito bem. E, gente, eu não tô aqui com o microfone porque eu tô com medo de parar aqui o áudio. Às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim, mas é isso. Muito bem, esperar mais uns minutinhos aqui. Um minutinho. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda bola. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito bem. E, gente, também me perguntaram, né, dentro das mensagens, né, que às vezes o horário é um pouco confuso aqui, mais tarde depois eu tenho atendimentos, essa live vai ficar gravada, tá bom? Vou disponibilizar aqui, inclusive tem o canal do YouTube também, vai ficar lá, tá bom? Muito bem, então, gente, como a gente combinou ontem, né, eu recebi as caixinhas de perguntas aqui e ao invés de eu responder por meio dos stories, eu vou fazer uma live, até porque a gente tá chegando no Dia das Mães, né? E aí eu vou responder fazendo a live aqui com as perguntas que vocês mandaram, né? Tô com uma colinha aqui, então vou passar para vocês, né? Vamos começar a falar da questão da mãe, do quanto o papel dela é importante, né, na nossa vida. Já tô aqui com café, então vamos lá, gente. Por que fazemos tanta confusão, né, com essa mãe de verdade, né, de carne e osso, a mãe real, com a mãe, né, a mãe ideal e a mãe real, né? Por que a gente faz essa confusão, né? Gente, é muito importante a gente lembrar do seguinte, né? A gente não nasceu do nada, nós somos frutos, né? A gente carrega as nossas heranças culturais, sociais, genéticas e biológicas, né? Mas a gente também carrega a nossa herança psíquica, né? Quem nunca ouviu aquele comentário assim, nossa, você parece o seu pai, você falando assim, parece a sua mãe, parece a sua tia, né? E assim, isso dentro de um contexto mais fechado, mas a gente carrega essas heranças psíquicas assim, muito, de um lugar assim, muito mais antigo, né? É por isso que as histórias, né, principalmente antigas, para quem gosta de mitologia, de cuidar de história, é muito importante, porque de certa forma essas convenções coletivas, elas nos atingem, né? E assim, se eu falar para vocês, por exemplo, né, o que é uma mãe, né, uma mãe ideal, o que seria aquela mãe perfeita? Eu acho que a maior figura que a gente pode ter, né, dentro, né, da nossa história, que é a mais famosa, é a própria imagem de Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus, né, e a gente carrega aquela coisa assim, daquela mãe que é uma fonte inesgotável de amor, de perdão, né, de vontade, de ajudar, essa generosidade, aquela fonte, aquela coisa, né, que você se sente abastecido, né, é como se fosse uma sementinha, né, que você tá dentro dessa semente, você vai receber todos os nutrientes,
nutrientes, né? Sejam ele de comida de verdade, né? Uma mãe, né, inclusive faz isso quando o filho nasce. E depois, né, conforme a gente vai crescendo, a gente tem as nossas necessidades da gente se alimentar emocionalmente, psiquicamente, né? Então a figura de mãe traz muito isso. A mãe ideal seria a mãe perfeita. Só que a nossa mãe, que, né, carrega aquele documento lá de CPF e RG, ela não é perfeita. Ela tem, né, os seus problemas, né? Ela tem os seus traumas, né? Porque assim, a gente vive num lugar, né, que não existe divindade nenhuma, né? Assim, né, aqui de carne e osso, né? A gente tem que lembrar que a nossa mãe real de CPF e RG, né, que tem tudo isso, ela é humana. Ela é humana e ela vai errar, né? E o que acontece tem coisas, né, que quando a gente acaba colocando, né, para as pessoas, você é parecida com fulano, com ciclano, com parente, isso é consciente, né? Agora, essa herança psíquica, ela também é inconsciente e a gente compartilha isso com todo. Então, a gente tem essa imagem, às vezes a gente nem sabe, né? E a maior confusão que dá, né, com isso, porque muitas vezes é inconsciente, então por isso que a gente confunde. Os maiores erros que eu percebo aqui é o seguinte: se a sua mãe, de repente, né, mesmo que de forma inconsciente você vê ela como essa divindade, né, é como se você pegasse a roupa de Nossa Senhora e vestisse assim na sua mãe, sabe? Né? E aí quando ela fala uma coisa boa pra você, você fala assim, não, agora vai dar certo. Sabe aquela coisa assim, sua mãe fala, leva o guarda-chuva, aí você leva, chove, você tá prevenida. É mais ou menos assim. Então, quando ela fala alguma coisa, a gente se sente empoderado, né? Tudo certo, porque pensa assim, você é aquela sementinha, né, que tá aqui, você vai receber todos os nutrientes, e aí você vai seguindo a sua vida, né? Você, quando, né, tá tudo bem, a relação tá boa, então você se sente muito nutrido, parece que você tem toda a sorte do mundo e você segue, né? E agora quando você briga com sua mãe, né? E assim, você se sente como se você estivesse brigando, né, com essa imagem poderosa, né? E, gente, é muito comum, né? Não só com a mãe, com o pai, a gente tem tem até por questão, não só questões religiosas, mas também sociais, né, de colocar os pais no pedestal, né? E quando a gente coloca no pedestal, a gente não enxerga as pessoas como realmente elas são, né? Então, muitas vezes, e você é ser humano, a sua mãe também é um ser humano, e ela vai falar coisas desagradáveis pra você, mesmo que seja pro bem, né? E você vai reagir, é instintivo, a gente faz isso, né? Então, até quando a gente pensa em discordar, né, por conta disso, você sente que você não está sendo abençoado, muito pelo contrário, você se sente, né, amaldiçoado, né, e aí você fica com essa culpa. Falei, putz, deu errado porque eu não fiz o que a minha mãe seguiu, né, e a gente segue a vida assim, né, e vejam, uma coisa muito importante, né, você cresceu hoje, você é adulto, né, e você carregou, né, isso dentro de você, né, e assim, por mais que você tenha superado isso em relação à sua própria mãe de carne e osso, você vai refletir isso, por exemplo, nos seus relacionamentos, né, com seu companheiro, com a sua companheira, né, de certa forma, essa figura de poder da qual você se nutre, principalmente emocionalmente, que é uma das necessidades que nunca vai acabar, né? E não tem problema nenhum. O problema de um relacionamento é ter só essa dependência emocional, não é verdade? E aí o que acontece? Você acaba transferindo muitas vezes essa figura nutridora de se sentir abençoada pro seu lindo, pra sua linda, pro seu companheiro, sua companheira, pro seu chefe, pro seu trabalho, né? Quantas mulheres eu vejo aqui querendo fazer essa transição de carreira, então elas saem de um lugar que muitas vezes é difícil e aí elas vão para um outro lugar procurando um mentor, uma mentora, né? Ou mesmo dentro de elas falam, né, de um grupo, de uma comunidade, de uma egrégora que, né, de certa forma faça ela lembrar dessa bênção que ela sentia da mãe, e muitas vezes dá errado, né? Porque as pessoas são seres humanos, né? E outra coisa, né? É importante que você faça a sua própria jornada, as suas próprias descobertas, né? As suas próprias... que você tire as suas próprias lições de vida. E nessa vida, às vezes, a gente dá uma rapiada, né? Precisa quebrar um pouco a cara também. Faz parte, né? Dessa nossa lapidação, né? Espero que tenha feito sentido para você que fez essa pergunta, né? Eu recebi outras parecidas, né? Mas eu trouxe essa aqui para você, tá bom?
E aí, uma outra pergunta aqui que fizeram também foi se quando a gente tem problemas, né, com a nossa mãe, isso tem a ver com a falta de maturidade nas pessoas, né? Né? É muito normal, né, gente, a gente colocar, e olha só, é uma frase que é tipo aquelas frases de para-choque, assim, né, de carro, porque assim, você coloca, né, como assim, você não foi bem educado, é culpa da tua mãe, culpa, né, que gente, que coisa horrorosa, né, não é assim, não é, né, olha o peso que mamãe carrega, né, vamos combinar aqui. Então, gente, o que acontece, né? Não é bem a questão de maturidade. Claro que pode ter, tem várias nuances, assim, eu não quero ser superficial aqui e até, né, ingênua de falar, tem várias nuances, né? Cada caso é um caso, mas o que acontece, de forma geral, a figura da mãe, ela traz muito essa questão da nossa autoestima. A nossa mãe trabalha muito esse senso de segurança, né? Então, até se você pensar bem, né? Antes de você nascer, quando você estava ali dentro do útero da sua mãe, você recebia tudo que você precisava. Você não precisava fazer nada, né? Você tem lá o cordão umbilical, você recebia tudo, você ficava tranquilo, né? Não fazia nada, né? E de novo, gente, o mundo, ele é difícil, né? Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas tem momentos difíceis, né? Quem é que não sente vontade de voltar para esse lugar quentinho, que você não precisa fazer nada, né, desse esforço, né? Então, a figura da mãe dentro da educação, principalmente nos primeiros anos de vida, ela traz, né, a gente fazendo uma analogia, essa questão da segurança, né, de você ter tudo aquilo que você precisa, todos os nutrientes que você tem. Então, é por isso que trabalha essa questão da segurança, da autoestima, do amor próprio, né, de você estar num lugar onde você recebe, né, todo esse amor. Então vai trabalhando isso dentro da gente, né, tudo isso. E quando, né, e todo relacionamento, gente, seja ele qual for, mesmo que seja com mães, né, tem problemas, né, tem seus atritos e faz parte da vida, né, ter esses atritos, né. E o que acontece? Eu não vejo bem tanto assim quanto uma questão de imaturidade. O problema é a gente querer voltar para esse quentinho, para não enfrentar a vida, né? Tanto se fala na jornada do herói, da heroína, de fazer, de crescer e se desenvolver. E para que a gente faça isso, a gente precisa cortar esses laços, né? Para um filho isso é importante e para uma mãe também é importante, para que ela, né, em determinada fase de vida, mesmo ela sendo mãe, né? Porque mãe nunca vai embora, né? Mãe sempre vai ser mãe, mesmo que o filho não esteja aqui. Não existe essa coisa de ex-mãe. Pode existir ex-mulher, né? Ex-esposo, mas ex-mãe não tem. Uma mãe sempre vai ser mãe, né? Então, pra mãe também voltar a olhar pra si mesma, né? E eu acho que a parte mais difícil é deixar o filho ir, né? Sabendo que quebrar a cara é importante, mas, né, uma mãe sofre bastante com isso, né? Não é verdade, né? Então, essa questão da falta de maturidade, né, tanto no homem como na mulher, é muito essa dificuldade de lidar com as coisas difíceis da vida. Porque é difícil mesmo, né, gente? É difícil. Por isso que a gente tá aqui fazendo terapia, eu também faço, né? A gente sempre tá se cuidando por conta disso, para que a gente possa fazer essa nossa jornada do herói, a gente sempre tá fazendo, né? E assim, é engraçado porque assim, não sei se a pessoa perguntou, né, para homem, para mulher, mas pro homem, geralmente, sim, para além daquelas questões, né, tanto no homem quanto a mulher, de não querer enfrentar as coisas da vida, no homem ele tende a ser essa pessoa que se acha, né, meio que assim, pica das galáxias, né? Né? E ele convive muito bem com isso, até porque é aceito, né, na sociedade, né? Mas é homem, né? Deixa assim. Então, a impressão que eu tenho, tem aquela questão, né, da síndrome do Peter Pan, né, que, né, ele nunca cresce, né? Aliás, quando ele vem, é sempre bom lembrar, já falei isso em outras lives, né? Quando você cresce, a primeira coisa que você precisa aprender a lidar é com as suas próprias sombras, né? Então, quando ele aparece aqui, qual é o que a Wendy ajuda o Peter Pan a fazer, né? A costurar as suas sombras, né? Não é verdade. Enfim, mas no homem tem certos comportamentos que são aceitos, né?
o que é errado, né? Porque assim, é homem, ele não sabe cuidar, né? E deixa assim, né? E às vezes dá uma impressão que às vezes ele parece ter um mimimi, né? De não querer ter, o relacionamento ficou difícil, ela quis fazer aquela KDR, um monte de coisa, né? E a gente acaba deixando. Olá, Ludi, tudo bem? Então, a gente acaba deixando de lado até culturalmente por conta dessa questão, né, do homem, né? E ele não cresce, fica esse Peter Pan, né? Enfim, e também se acha que ele pica das galáxias, né? Às vezes nunca nenhuma mulher, né? Às vezes ele procura até a própria mãe, né? Por conta disso, pra que mantenha dentro do útero quietinho, né? Bem daquele jeito, né? E na mulher, gente, na mulher, essa questão da dificuldade de relacionamento com a mãe é muito difícil. Você se permanecer, foi ótimo, você permanecer sempre nesse papel de filha, um pouco diferente do homem, né, que assim, para além, né, de não querer dar conta da vida, pra mulher, eu vejo um ponto um pouco mais complicado, porque assim, a mulher, ela já é, né, nasce mulher, ela se identifica com a mãe e tal. Uma mulher, quando ela fica muito só no papel de filha, ela esquece de quem ela é. Ela não tem a menor noção, né? Só que da mulher é cobrado a responsabilidade. Então, assim, ela se torna mãe, ela trabalha, ela paga as contas, um pouco diferente, né, desses homens com a síndrome de Peter Pan. Mas se você perguntar pra ela, por que você faz isso? Ela não sabe responder. Ela não sabe, né? Ela só é aquilo que esperam que ela seja, né? E isso é muito difícil, né? E eu percebo, né, às vezes mulheres chegando aqui, tem filhos, tem tudo, né? Até tem uma carreira muito ok, né? E se ela tem uma carreira, ou se ela até casou, é porque alguém permitiu, né? Então, quando ela é mais nova, quem manda na vida dela é os pais. Ela não decide nada por ela, né? Depois disso, quem decide por ela é o esposo, né? E quando ela fica mais velha, quem decide é os filhos, né? E isso me lembra muito, né? Tem uma história da mitologia grega que é sobre a Perséfone, né? Que depois ela é raptada, é levada para o submundo, né? Onde ela fica muito mal e muitas, né, terapeutas fazem essa analogia, eu também concordo, com essa fase de vida que às vezes a mulher fica depressiva, né? Mas por que ela cai em depressão, né? Ela foi raptada, gente, lembrando que ela fica olhando uma flor chamada Narciso. Narciso é a origem da palavra de narcótico, né? Então você fica tão entorpecida pela vida, você fica tão entorpecida pelas responsabilidades, por aquilo que esperam de você, que você acaba perdendo, né? Então, dentro da pergunta aqui, né, que você me trouxe, essa questão de maturidade é muito para além da questão da imaturidade, né? No homem, ele sempre essa nossa vontade de ficar dentro do útero é que leva a esse tipo de comportamento, tá bom? Então é isso, né, pra você que mandou essa pergunta, espero que eu tenha respondido aí pra você. E uma outra pergunta, né, que também, na verdade não foi uma pergunta, né, foi um comentário aqui, que colocaram sobre, né, colocaram assim, nossa, Lu, nasce uma mãe e aí nasce uma culpa. Gente, é muito verdade, né? A figura da mãe ideal que eu coloquei assim, que eu acho que é a mais popular que as pessoas vão entender, é essa figura de Nossa Senhora. Gente, é uma coisa que assim, né? Se o filho der errado, é culpa da mãe. A mãe nunca cansa, nunca vai, né? Tem uma coisa que eu comento aqui, vai ser até às vezes polêmica. Eu coloco aqui, né, dentro, por exemplo, né, que tem essa, né, é verdade, né, Lud? Então, tipo da crucificação, né, de Cristo, que Maria estava lá. Assim, gente, a gente sabe a história, né, de como alguém viu, relatou, claro, é a visão da pessoa, mas a gente não sabe o que acontecia, né, na mente, né, do que efetivamente, né, esse personagem, seja bíblico, não estava pensando, né, mesmo quando eu estudo mitos, eu fico pensando, o que será que a pessoa, né, esse Deus estava pensando, o que será que se passava dentro aqui, né, do coração, da cachola. E, gente, uma coisa que eu vejo, assim, de Nossa Senhora, assim, eu acho que ela não se sentiu bem vendo o filho dela ali, passando por tudo isso aqui, trazendo. Pois é, né? A mãe se culpa, porque aí de novo, né, gente? A Lud colocou aqui, né? Essa nasceu uma culpa, a mãe fica se culpando. E ninguém às vezes precisa falar pra ela, né? É uma herança psíquica que a gente traz e é inconsciente, né? Porque, gente, essa questão da mãe, como foi colocado, por mais que o papel de mãe ela tenha mudado ao longo da história, né? Essa questão de que a mãe é primordial, né? Claro, é primordial na vida do filho, mas o pai também,
né? O pai também tem essa responsabilidade, não só a mãe, né? Mas dentro dessa figura de mãe, né? Ou mesmo, né, dos pais propriamente dito, a gente começa a lidar muito com a questão da impotência, né? E da insuficiência também, né? Então, é o que eu estava falando anteriormente, né? Para quem tem filhos grandes, eu acho que a maior dificuldade depois de ver os filhos encaminhados é ver esse ninho vazio, né? A gente se sente muitas vezes mal, né? Lembro muito dessa história da Perséfone, né? De você, às vezes, até ficar entorpecido pela vida, né? Mas é um convite para que você olhe para você mesmo, né? E quando a gente, né, eu percebo muito, né, de mães que têm filhos pequenos, né, o quanto, né, na realidade os próprios filhos, né, eles trabalham as sombras dos pais, né, eu acho que o que mais choca, né, principalmente quando o filho é muito novo, são as verdades que eles falam assim na lata pra gente, né, eu não sei se vocês já viram, né, porque assim, a gente cresce, a gente quer pertencer e a gente quer se relacionar com as pessoas, a gente faz umas gambiarra, né, com as nossas sombras, com as partes nossas que a gente não tá muito legal com elas, não é verdade, né? E aí chega um filho e fala na lata, mas por que você faz isso se dá errado? Né? Não sei se vocês já viram, é um Reels, que assim, o pai tá com uma criança assim, né, é tipo bebê conforto, assim, aquele lencinho, esqueci o nome, enfim. E aí tem outro filho maiorzinho, né? E eles vão visitar um amigo e tal. E aí fica tocando a campainha e o cara não atende. Ele fica cansado de esperar. E ele fala pro pai, pô, pai, você vem aqui toda vez, esse tio é chato pra caramba, né? O quanto às vezes essa verdade, né, que os filhos colocam pra gente e a gente não consegue lidar e a gente acaba dando bronca. Então, a forma como muitas vezes os próprios pais, eu coloco o pai também aqui no meio, viu, gente? Porque os dois são importantes dentro da educação de uma criança. A forma como você lida com as suas sombras é o que o seu filho te mostra, né? Então, é engraçado, né? Aqui todo mundo sabe, né? Até tá na bio lá, gente, confira, né? Relacionamentos são muito importantes, né? É muito importante. Porque relacionamentos diz muito sobre você mesmo. O seu relacionamento com o seu cônjuge, seu relacionamento, né, com o seu trabalho, com o seu tempo, com a sua vida, com os seus filhos, diz muito como você lida com as coisas, com tudo. Diz muito sobre você. Sempre é um convite para que você olhe para você, né? Então, né, por exemplo, até se você vê nas histórias, né, para que essa imagem da mãe, né, que para reforçar, né, que por mais que seja difícil, a mãe é essa fonte inesgotável de amor, de vontade, de energia, de tudo, né, até nos próprios contos, né, se separa a figura da madrasta e da figura da mãe. Gente, do ponto de vista psicológico, é a própria pessoa. Então, a Cinderela, né, ela tem a mãe que morreu, né, e é importante que muitas vezes a figura da mãe boa demais, da mãe ideal, ela vai embora, né, porque você precisa enfrentar outras partes para que você se lapide como ser humano, né? Então ela enfrenta, né, a madrasta, então ela lida com a madrasta, de certa forma ela se afasta para encontrar depois a sua fada madrinha, que é uma outra figura de mãe, né? Isso é importante, mas mais madura, né, e efetivamente dando aquilo que você precisa, mas para que você faça sozinha, né? A mãe ideal, ela dá tudo e você não precisa fazer nada. De repente você encontra a madrasta, depois a fada madrinha faz a roupa para ela, mas quem tem que ir pro baile, quem tem que fazer todo o resto, meu bem, você é adulto, né? É sobre isso, né? Da mesma forma, tem uma outra história também aqui, que é a do João e Maria, né? A madrasta, né, que manda os filhos embora pra floresta, né, pra lidar com a bruxa, né? A bruxa também, claro, né, esse lado sombra da nossa mãe pra gente lidar, né? Mas assim, gente, qual é a mãe que não se sente cansada com o filho? Que às vezes precisa de um tempo, manda pra casa da avó, manda pra casa de alguém, manda pra casa de um amiguinho pra crescer, né, pra dar uma respirada, né, pra eles, né, irem pra outros lugares, né? Por que não pensar por essa perspectiva? Às vezes, né, uma mãe é um ser humano, né? Precisa de um dia, 5 minutos, 10 minutos, uma tarde, né? E é engraçado porque assim, os filhos voltam e eles voltam, né, com tesouros, né? É assim, esse fato de mandar pra floresta é deixar o filho fazer a jornada do herói, enfrentar aquilo que ele precisa enfrentar e voltar, né, gente? E assim, dentro, né, da terapia, né, da análise que eu uso, para quem não sabe aqui, eu
né, eu faço, né, a terapia com base na psicologia junguiana, que é a psicologia profunda, né, que o criador é o psiquiatra Carl Jung, né, e o Jung já fala, né, que o maior peso que uma criança pode carregar é a vida vivida, a vida não vivida dos pais. Né? Esse é o maior peso que você pode deixar para os filhos. Viva tudo que você tem que viver, das suas sombras, dos seus erros, dos seus acertos. Isso é o que faz o seu filho ser não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa mais plena. É sobre isso. Tá? Então, para você que mandou essa pergunta, né, esse comentário, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu acho que é muito isso, né? Semana passada teve um comentário, né? Ser mãe é padecer do paraíso, né? Eu falei, paraíso de quem? Né? Gente, e assim, só aqui fazendo um paralelo, né? Pra gente abrir um pouco a cabeça, né? Filho não é só o filho, né? Ser humano de carne e osso, hoje até mãe pet, né, e até a polêmica, né, do bebê reborn, né, que tem muito aí do que tá acontecendo, enfim, não é o assunto de hoje, né, mas há pontos de reflexão, né, nesse sentido, mas assim, um filho muitas vezes pra mulher, né, e eu vejo muito porque eu cuido muito de mulheres que estão fazendo transição de carreira, ver um projeto novo, ver uma carreira nova, ela tá parindo algo novo, né, às vezes, né, uma mulher que é artista, né, ela tá lá pintando seus quadros, fazendo sua escultura, fazendo a sua obra de arte, aquilo é um filho para ela, né? Assim como uma mãe gosta que seu filho seja bem visto, né? Hoje, principalmente com a popularização do marketing digital, você mostra que o seu trabalho ninguém vê, você fica chateada, igual uma mãe. Então, assim, essa questão da maternidade, ela é vivida de várias formas diferentes, né, e botar um ponto, né, de reflexão para que seja um ponto de autoconhecimento, de fortalecimento, de autonomia emocional e psíquica para a mulher é importante, né, a gente não pode se fechar só em modelos de caixinha, né, essa vivência da maternidade na mulher, ela é vivida de várias formas, né, é sobre isso, né, e aqui, gente, já chegando quase no final aqui, a última pergunta que me mandaram desse aqui, eu achei quase desculpa, um gancho pro Dia dos Namorados até, né? Porque a pessoa me perguntou assim, como que a relação da mãe pode se refletir positivamente ou negativamente, né, na vida amorosa, né? Gente, quero trazer uma coisa aqui, né? Não é o ponto, mas não podia deixar, porque sim, reflete, né, na vida da mulher, né, se você é mulher, se vê como mulher, né, reflete bastante, porque assim, gente, muito se fala que a figura do pai, sim, ela é a primeira figura masculina da mulher, que ele é o que vai ser o ponto crucial dentro daquela pessoa que você vai atrair na sua vida, aquela pessoa que você vai escolher como seu companheiro, como companheira. É importante? É importante, é importantíssimo, gente, não estou tirando aqui, né, mas assim, se a gente fizer para explicar melhor para vocês, vou fazer uma analogia como uma música. O pai para a mulher, né, mesmo que você tenha uma outra orientação sexual, para você escolher o seu companheiro, sua companheira, o pai, ele é a melodia de uma música, ele dá o tom, né, ele dá o tom da música, mas a estrutura da música, a letra, né, todo o resto, quem dá é a mãe, né, e se você for sincera, deixa essa tarefa aqui pra você, se você for muito sincera, teve muitas vezes, né, e eu me coloco nesse lugar, porque teve muitas pessoas com quem eu me relacionei, que assim, gente, só bastava pôr a peruca da minha mãe, que eu falava assim, e fala assim, mamãe, você está aqui. A estrutura, quem dá a estrutura para você escolher quem é o seu cônjuge, seus relacionamentos, é a mãe, não é o pai. O pai dá o tom, né? Então, você vê o relacionamento da sua mãe, como ela enxergava o relacionamento que ela tinha com o pai, com a mãe dela, né? E assim sucessivamente, é importantíssimo. É importantíssimo. Se você, né? Eu sei que assim, as pessoas trouxeram muitos problemas aqui, seus conflitos, suas coisas. Gente, você ficar na panela de pressão do problema, você não vai encontrar solução, né? Todo mundo fala, você precisa sair da panela de pressão para você achar uma solução para o seu problema. E muitas vezes achar a solução do problema né, para você sair, você precisa olhar para trás, né? E muitas vezes não só na história da sua família, né? Quando eu comecei esse caminho do autoconhecimento, há mais de 20 anos atrás, eu fui atrás da história, eu fui perceber como cada mulher vivenciou
né, essa relação, essa coisa de ser mulher, né, claro que são épocas, né, é importante a gente levar em consideração qual era o espírito da época, o que era culturalmente aceito ou não, e a gente olhar com os olhos humanos mesmo em relação a isso, mas assim, tem os mitos, tem histórias, tem o inconsciente coletivo, né, que a gente muitas vezes não presta atenção. Eu trouxe histórias simples aqui para vocês, da própria Cinderela, do João e Maria, então às vezes até essa própria elucubração mental de histórias, de mitos, de você enxergar o que aquela dinâmica quer dizer, né, deixando de lado esse certo e errado, porque quanto mais, gente, a gente fica assim, certo e errado, bem e mal, né, mais a gente vai ficar em conflito, não só com a gente mesmo, né, isso vai se refletir também fora. Né? Então, quando a gente transcende essa coisa de bem e mal, a gente consegue enxergar melhor, né? E, gente, a cura de tudo isso, né? É a gente se lembrar que a gente é ser humano, né? Eu sei que muitas pessoas que vêm aqui procuram uma cura, um aconchego, né? Buscando curar completamente a sua ferida, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Certas feridas, é importante que a gente deixe ela, de certa forma, aberta. Sabe por quê? Porque senão a gente vai virar psicopata. É muito verdade isso, gente. Porque assim, se você, de certa forma, não manter uma sensibilidade dentro daquele trauma, daquela ferida, né, que aconteceu com você, pode ver, tem pessoas que superam, deixam pra lá, e aí ela chega no patamar de vida que ela não tá nem aí com quem passou por trás, né? Essa ferida, de certa forma, que fica sensibilizada, vamos dizer assim, é ela que faz você ter empatia, é ela que faz com que você pare de julgar os outros, é ela que faz com que você olhe para outra pessoa como um ser humano e se relacione melhor, por incrível que pareça. Né? Então, essa questão da cura da figura da mãe vem muito também desse lugar, da mulher ser aquilo que ela pode ser, não ser aquilo que esperam dela, sabe? É isso que eu quero trazer para vocês. E, né, para fechar a nossa live aqui, quero te fazer um convite, né, já que tá chegando o Dia das Mães, né, se você gostou desse assunto, se você se identificou, se de alguma forma você quer se aprofundar e saber mais sobre isso, vou fazer um encontro agora, na próxima terça-feira, no dia 13 de maio, às 19h30 à noite, né, não vai ser à tarde, né, para você chegar em casa mais tranquilo, mais tranquila, né? Então, se você quiser se aprofundar mais sobre esse relacionamento de mãe, eu vou fazer esse encontro, né? Então, no dia 13 às 7h30, esse encontro, para lembrar vocês, é gratuito, só que você precisa se inscrever, né? Logo mais, eu vou deixar aqui o link disponibilizado, né? Não só aqui no post dessa live, que vai ficar gravada, né? Mas também vou fazer um outro post, então se inscreva, né? Se você gostou do assunto, se você se identifica, se você quer saber mais, inclusive para melhorar os seus relacionamentos, não só com a sua mãe, né, mas também com as outras pessoas, né, porque mãe, gente, essa coisa, né, de novo, trazendo essa questão dos relacionamentos, a mãe interna que a gente carrega, né, a gente muitas vezes precisa aprender a ser a nossa própria mãe, né, e se a gente não faz isso, a gente cria muito dependência emocional. Então, para você que tem dependência emocional e sente que muitas vezes precisa do outro, se o outro te rejeita, né, é claro, né, gente, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer passar, né, uma boa imagem para as pessoas, mas quando isso vira dependência, tem coisa de mãe aí, viu? Tem coisa de mãe. E é isso que a gente vai falar então no dia 13, tá? Eu vou deixar salva a live, vou deixar o link também para você se inscrever, né? E se você vier, seja muito bem-vindo, né? Espero que de alguma forma isso possa contribuir para que você sim ganhe mais autonomia emocional e psíquica na sua vida, tá? Obrigado para quem esteve aqui, um super beijo, uma ótima quinta-feira para vocês. Tchau, tchau.